Ai, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Caí aqui do nada. Ai, Brasil, eu tava aí pronto pra gravar. De repente eu tô aqui. O que tá acontecendo? O que é isso aqui? É o Fantástico Mundias? Vai aparecer aqui uma bruxa falando pra eu seguir a estrada de tijolos amarelos? Ou eu estou em Silent Hill? Não enxergo direito. Tem a lanterna aqui, ó. Tá bem. Ainda bem que pelo menos caí com a lanterna, né? Deus falou, cai, mas cai com a lanterna. Não sei. Ou eu estou no mundo invertido do Stranger Things. Hein? Não sei. A única coisa que eu sei é que pelo menos eu caí com a minha lanternona aqui bruta da GVM. Meu Deus do céu, José, aperta o botão da vinheta que vai que volta ao normal aí. E eu já tô cansado da interpretação aqui, ó. Ó, chega de interpretar. Vai. Meus amigos, como você tá vendo aí, eu taquei água mesmo para fazer o review desse equipamento aqui. Ai, cara, vamos ver se tá funcionando agora, né? Ó, aí, ó. Tá funcionando, meus amigos. Galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer o review dessa luz aqui que a GVM enviou pra gente aqui, que é o GVM Pocket Light PD60C. Mas calma que esse vídeo não é simplesmente um vídeo de review, tá? A gente vai falar bastante sobre iluminação e também tem vários trechos de ensaio que eu acabei realizando aí de uma maneira bem interessante. Esses novos LEDs estão trazendo algumas possibilidades que antigamente era muito mais complicado. O GVM Pocket Light PD60C é uma luz RGB WW. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que além do CCT ser amplo, ele vai de 2.700 até os 6.800, você tem lá desde da luz de velas até uma coisa mais luar, né? O que é mentira, viu, José? Kelvin da Lua não é azulado, tá bom? Isso o cinema que inventou, mas tudo bem. Vamos encarar isso aí, né, não, José? Além do CCT amplo, você tem a parte do RGB, né? Então você consegue fazer várias cores. E você também tem a parte de regulagem do green e magenta. Todo o equipamento da GVM que eu peguei, o nível de qualidade permanece o mesmo. Eles te entregam numa mala, num case rígido, e eu já vi outros fabricantes com luzes mais caras não entregar em case rígido. A GVM fez isso em todos os equipamentos que eu testei deles. Por exemplo, essa iluminação aqui principal está sendo feito pelo GVM 300 Pro, que tem um vídeo aí eu comparando ele com o Aptron, né? Que o nível de qualidade dele é absurdo. E o mais interessante, eles costumam fazer tudo isso e te entregar um produto mais barato. Esse Pocket Light PD60C, você percebe assim que ele é um equipamento inteiramente feito de metal. E como você viu ali, ele tem o IP65, que é o resistente à água. Confesso pra você que deu medo, mas eu fiz esse teste para você. E o que vem no kit dele é o refletor, esse pequeno refletor, ele é a entrada mini Bowens. Infelizmente não vem o conversor para o Bowens maior. Eu gostaria que sempre que o fabricante fizesse alguma coisa mini Bowens, que ele já colocasse junto no combo o conversor para o Bowens padrão. E esse é um produto a baterias, ele tem um pack de baterias aqui atrás de 6.600 mAh, o que também transforma ele em um super power bank. Você pode carregar seu celular, sua câmera, o que você quiser. Uma outra coisa que eu achei fantástico foi esse handle aqui. Cara, isso aqui tem uma qualidade tão absurda, isso aqui é metal puro, o puro metal do milho verde. E fica muito interessante, você pode até simular uma super lanterna com ele, é bem legal. E ele consegue alcançar um nível de reprodução de cor, que é medido pelo CRI, 97+. Então quer dizer o quê? Ele tem um nível muito acima da média de reprodução de cor. Mas você viu, é um equipamento super simples, com uma construção muito acima da média. É um dos equipamentos mais bem construídos que eu já peguei aqui. No entanto, que eu fiquei seguro a ponto de tacar água nele, né? Mas, tio Roleiros, para que eu usaria esse tipo de luz? Esse aqui, eles falam que é o tipo de luz compacta. Eu não acho ele tão compacto assim, né? Eu acho ele relativamente grande. Uma coisa que eu não gosto muito é o fato de ele ser um pouco pesado. Um pouco pesado, ele chega a ser mais pesado que uma tocha de LED, só para você ter uma ideia. Mas assim, compensa tudo isso nessa construção absurda que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é muito sólido. Você pegar isso aqui na mão, realmente você percebe do que eu estou falando. E ele te entrega 60 watts de potência, né? A potência está no nome, PD60C. Ele possui o Fast Charge, então você consegue recarregar ele em até 2 horas. Já falando sobre a autonomia da bateria, os testes que eu fiz aqui deu entre 2 horas e meia a 3 horas de uso em full power, né? Teve algumas alterações ali, mas se você não usar em full power,
honestamente, a bateria vai durar muito tempo, né? Eu fiz várias gravações com ele aqui, que vocês vão ver daqui a pouco, e eu não tive em nenhum momento que parar para recarregar ele. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu começar a fazer os testes técnicos para a gente conhecer melhor a qualidade dessa luz, ver o lux, quanto ele consegue te entregar de qualidade de luz, colocar em vários modificadores diferentes aqui, porque eu dei uma improvisadinha aqui, que eu dei uma roubada. E depois a gente segue para esse ensaio aí. Eu quero começar mostrando aqui o teste de amplitude da luz, né? Como você consegue ver aí, é quase uns 180 graus. Você coloca a mão ali um pouquinho já em cima, você já vê os seus dedos ali na sombra. Isso é muito importante se você for usar ele depois em modificadores um pouco maior, né? Um pouco mais avantajado. O que eu não indico, porque é uma luz de 60 watts de potência. Não foi projetado para isso, não quer dizer que não dê. E a gente vai usar. Eu só queria avisar isso, mas a gente vai usar. Nessa movimentação que eu vou fazendo, eu estou procurando aberração nas laterais. Isso pode acontecer se o LED não for bem construído ou se o LED em si não for de tanta qualidade. Nesse caso aí, a gente ficou livre completamente de aberrações nas laterais. E até alterando o CCT, não vi absolutamente nenhum problema nas laterais desse LED. Agora, esse é o teste de potência, né? Vamos ver o quanto que ele entrega em relação ao lux. O lux é a unidade que a gente vai medir, tá? Então, se você voltar no canal, o teste é padronizado, você vai entender onde o GVM vai se enquadrar e se ele é forte ou se ele é fraco. E eu coloco sempre uma configuração padrão de vídeo, que seria o ISO 800, 1/60, e aí a gente adequa o diafragma aí para conseguir saber até onde ele consegue te entregar a partir do diafragma, com e sem o refletor. Obviamente, com o refletor você dá um boost de potência, então eu recomendo muito, se você for utilizar, usar com o refletor. É muito mais interessante você usar ele com o refletor e difundir, por exemplo, numa bandeira, do que você colocar ele dentro de um softbox, que aí você vai acabar perdendo muita potência. Vamos falar um pouquinho sobre as sombras, né? Porque você já viu que sombras é muito importante, né? Apesar de a gente não ser educado para perceber as sombras, eu estou tentando fazer isso aqui no YouTube. Vamos dar uma olhada. Sem nada, sem nenhum modificador, ele tem uma sombra bem definida, o que eu gosto bastante, né? Então você consegue sim trazer uma simulação de luz do sol, porque a luz do sol, quando ela está direta, obviamente, ela tem essa sombra muito bem demarcada. Então você consegue fazer isso sem o refletor. Com o refletor já tem aquela característica clássica de refletor de você ter uma sombra dupla, tripla, então você perde um pouco de qualidade de sombra, mas ganha de potência. Qualquer refletor que você colocar faz isso. Se você quer saber mais sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui onde eu falo tudo o que você precisa saber sobre modificadores de luz. O GVM possui vários tipos de efeitos, né? Efeitos de cena. Eu gosto de avaliar uma coisa nos LEDs que eu pego que tem efeitos, né? Eu gosto de colocar naquele lance de trocar o CCT, onde ele vai mudando, saindo do quente, indo para o frio, para ver se ele dá algum engasgo nessa mudança. Nesse caso aqui a gente não teve esse problema. E também nas cores, quando a gente começa a fazer aquele loop de cor, para ver se ele começa a engasgar um pouquinho. LED de baixa qualidade, você vai perceber que ele sai do vermelho, ele já muda para um azul, ele não faz as coisas de maneira fluida. Esse daqui passou no teste, ele é completamente fluido nas trocas de efeitos. Bom, gente, como você viu, ele passou em todos os testes. Isso quer dizer que ele é um produto muito bom, né? Você tem um aplicativo, você viu tudo. Na verdade, o que vai diferenciar pra gente é se o valor cabe no bolso e se vale a pena comprar, né? Ele está custando por volta de $230, eu acho um valor um pouco salgado, mas a gente está falando do seguinte, de uma linha profissional, não é uma linha de entrada. Se você procurar a GVM, vai ter algumas linhas de entrada ali também. Quando a gente vai para o nível profissional, é complicado, porque realmente as coisas ficam mais caras, porque todos os materiais, por exemplo, você está pagando pelo IP65, você está pagando pelo fato de você conseguir usar ele na chuva, você está pagando pela construção de metal, você está pagando por tudo isso, então fica mais caro mesmo. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o que ele apresenta para você de feature, né? A gente tem aqui do CCT, que vai do 2.700 até o 6.800, então a gente tem lá desde o pôr do sol até um começo de um luar ali, uma luz um pouco mais azulada, né? Voltando para o 5500 aqui para a gente ter melhor reprodução de cor. Uma regulagem muito importante desses novos LEDs, eu aconselho que você compre LED que tenha essa regulagem, que é a regulagem do green e magenta, né? Ó, vou mudar aqui mais para o magenta para você ver. E agora eu vou mudar mais para o verde. Tá vendo? Isso quer dizer que você pode balancear essa luz aqui junto com uma outra luz que tenha no cenário. Vamos supor que você vai fazer algum filme, algum comercial, qualquer coisa assim, e tem algumas luzes já no cenário que essas luzes são levemente esverdeadas, só que você tem que usar ela porque
tá lá. E aí você pode balancear usando esse green e magenta. Indo para outra configuração, a gente tem a parte do RGB. Aqui a gente consegue escolher, ó, arrastando o dedo dessa forma, ou vir pelos sliders aqui, ó, que é o que eu prefiro, né? Você tem as configurações aqui, ó, vou aumentar o vermelho, baixar o verde e baixar o azul. A gente fica puramente com o vermelho, né? Agora eu vou baixar o vermelho, aumentei o verde e agora o azulzão. Então a gente tem a configuração de RGB aqui, você vai colocando o quanto que você quer, você vai dosando aqui para ir fazendo a cor que você precisa. Ou você vem nesse modo aqui que é o HSI e aí você vai girando aqui e vai tendo as cores também, né? Junto com a saturação. Quanto mais próximo da borda, mais saturado é. Quanto mais próximo do centro, menos saturação você tem, tá vendo? Se eu chegar bem aqui no centro, eu consigo quase fazer a luz branca aqui, tá vendo? E tem a parte de gel de correção também, né? Que é aquele gel meio que padronizado, né? Que quem é do cinema sabe, já conhece porque usa bastante. A galera da fotografia tá tendo os primeiros contatos com esse tipo de coisa, né? De correção de cor. Então aqui você tem vários. Você tem o Lee e o Rosco. Ó, são vários. Cada um dá bem específico. Isso aqui é bom você estudar cada um deles para entender a função desse tipo de gel. Eles são todos padronizados aqui, então eles têm uma função bem específica e aí é interessante você ler sobre isso. Outra coisa que tem interessante aqui é essa parte aqui de simulação de iluminação, né? Como ele é um LED, RGB, WW, você consegue simular vários outros tipos de iluminação. Nesse momento aqui é a simulação do tungstênio, por isso que está meio amareladinho. Ainda assim a gente tem as configurações de Green Magenta e do CCT. Então eu posso deixar mais amareladinho ou menos amareladinho, mas ela sempre vai ser meio amarelada porque é o tungstênio. Vamos colocar mais outra simulação aqui, ó. A gente tem algumas. Candlelight aqui, ó. Já foi para 2.700 e eu ainda consigo manter ali as configurações de Green Magenta. Vamos para uma fria, aqui, ó. HMI 6000. Já mudamos aqui. Não? Então vamos supor que você está trabalhando aí com essas luzes no cenário, você consegue somar isso daqui colocando essa configuração HMI e aí você faz a regulagem fina aqui no Green Magenta com a luz principal que você vai usar aí. Outra coisa bem interessante são os efeitos, né? Ele tem alguns efeitos aqui. Vamos colocar aqui do Lightning. Olha aí, a gente consegue escolher a velocidade desse efeito, a intensidade e o CCT também. Vamos colocar CCT Loop. Ó, então ele vai ficar mudando aqui, ó, indo de 2.700 até os 6.800, fazendo essa mudança aqui, ó. Candlelight, ele vai ficar oscilando um pouco, né? Eu deixei meio rápido demais aqui. Ó, Candlelight, ele vai ficar oscilando. Bulb, né? Que é aquela lâmpada estragadinha, ó. Então ela fica dando essa oscilada aqui, bem legal, né? Então tem vários efeitos aqui. Vamos colocar o Hue Loop, para ele ficar aqui, ó. Vou colocar a saturação no máximo e ele vai ficar trocando aqui, ó, as cores aqui pra gente, né? Bem legal, ele troca de uma maneira bem interessante, eu não vejo nenhuma travada na hora de trocar, isso é muito bom, né? Isso mostra que ele tem qualidade. Vamos colocar o último aqui, ó. Eu vou escolher o Ambulância. Não, o Fire Truck. Um Fire Truck. Pronto. Bom, meus amigos, isso aqui é o que ele apresenta para você de feature, né? Fiz essa luz aqui bem mais dramática para você realmente ver somente o LED agindo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele em prática? Vou mostrar para vocês trecho de ensaio e como eu tenho utilizado esse LED aqui no meu dia a dia de trabalho de produção de conteúdo, que é a principal usabilidade que eu dou para esse tipo de luz. Bom, meus amigos, agora eu quero mostrar aqui para vocês um setup real, um setup do meu dia a dia. Como eu já falei para vocês, eu passo muito tempo filmando equipamentos fotográficos, então isso daqui faz parte do meu dia a dia. Eu não vou explicar o que está acontecendo de luz aqui, porque eu tenho vários vídeos sobre iluminação, depois você dá uma olhada, você vai entender tudo o que está acontecendo. Bom, eu coloquei o 60 lá em cima, você consegue ver que existe uma limitação porque ele é comprido, né? Então eu não consigo subir mais do que isso daí. Essa é uma parte negativa porque é um equipamento muito comprido. Se você prestou atenção, você viu que eu fiz aqueles testes, né? Um teste que é o teste de amplitude para ver quanto que a luz espalha, outro teste para ver aberração, esse tipo de coisa, né? Parece bobagem, mas o teste de amplitude me mostrou que ele era capaz de iluminar um modificador grande que nem esse, porque a luz dele saía espalhada. Se ele teria potência, é outra coisa, tá? Mas ele teria a capacidade de iluminar o modificador completo, porque a luz dele saía bastante espalhada. Você está vendo como os testes não é besteira? Ali daquele lado eu tenho o GVM 300B Pro. Eu vou desligar ele só para você ver aqui somente
a luz do 60 agora. Então, esse setup de luz aqui é o setup onde eu vou mostrar o equipamento para você. Então aqui eu não estou tentando fazer nada artístico, nenhum negocinho rebuscado de luz. Eu quero que o equipamento tenha a melhor cor possível, a cor original dele, e que a iluminação seja boa o suficiente para você conseguir ver os detalhes. Deixa eu ligar ali o 300 Pro de novo para você ver que ele faz essa luz que entra aqui, né? Que deixa a lente mais colorida. Então, ó, na hora que eu virar a lente, na hora que eu estiver falando aqui sobre os botões, sobre as funções dela, você tem que ver desse jeito aqui, ó, sem nenhum problema de visão, sem nenhum contraste excessivo, nada disso. Eu tô com uma potência bem baixa aqui, por incrível que pareça, ó. Eu gravo em log, né? Então quando você grava em log, o ISO sobe. Eu tô usando f2.8 nesse momento e o PD60C, que é o de cima aqui, ele tá só em 12%. Então teria horas e horas de luz aí, daria para fazer uma gravação tranquila. Galera, é o seguinte, estamos aqui com um setup de luz bem interessante para a gente fazer a foto estilo Nosferatu. A Sofia aqui está numa vibe agora que ela vai se transformar ainda. O Nosferatu ainda não pegou ela, certo? Deixa eu mostrar para vocês essa iluminação aqui, ó. Começando com a luz de vela. Ela é fraca, mas está fazendo influência na nossa cena, ó. Tá vendo? Dá para ver aqui, ó, vibrando aqui, ó, Aqui você está vendo o GVM apontado para baixo para rebater um pouquinho desse dourado para cima para ajudar na nossa luz de vela. Mas ele vai, em alguns momentos, você vai ver nas fotos, ele vai movimentar assim, tá? Para cima, para baixo, para o lado, né? Mas por enquanto ele está assim. No fundo aqui, ó, a gente tem o contraste com esse azulado que é feito pelo Aputure Storm 80C, que ele está no Kelvin de 20.000 para dar essa luz do luar, para dar essa vibe. E óbvio, eu taquei fumaça para dar ambiência, certo? Ficou? Como que é, Sofia? Pera. Fala. Ficou chambreado. Isso. Exatamente. Vocês viram aí, a gente já passou pela fase de transformação, pela fase chambreada, que é a fase da porrada. Agora é o seguinte, ó, agora é um retrato clássico, porque agora ela já tá... Sofia, faz aí a pose para eles verem ali, ó. Tá vendo? Agora já é um lance um pouco mais poderoso, porque ela já tá transformada e tal. Agora ela que transforma os outros. Então ela já tá naquele nível. Ó, aqui atrás eu continuo com um 80C no mesmo Kelvin, fazendo esse degradezinho aqui. Desse lado aqui de luz principal, ó, eu coloquei a bandeira, que faz uma difusão bem legal. E aqui vocês estão vendo também o GVM no Kelvin de 5.500, porque nela eu quero a cor dela, eu não quero que ela fique azulada, só o fundo mesmo. A lente eu troquei para uma 50mm para a gente ter menos distorção. E é isso, bora fazer a foto. É isso aí, meus amigos, esse aí é o GVM Pocket Light PD60C. Uma luz muito interessante. Deixa nos comentários o que você achou dessa luz. Então é isso, ó. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, levanta a sua mão aqui, ó, bonitinho e bonitinha. E fui!